Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula número 9 da turma de Mecânica Básica, Engenharia Eletrônica. Bom, essa aula 9 é de equilíbrio do corpo rígido, agora em 3 dimensões, tá? Beleza? É a última parte deste capítulo. Bom, existem dois problemas quando você vai para 3 dimensões. O primeiro deles é que o diagrama de corpo livre fica mais difícil de desenhar, né? Dá mais trabalho desenhar uma estrutura em 3D, né? Tem que simular ali a terceira dimensão, trabalhar com perspectiva e tal, né? Em geral as pessoas copiam o exercício do livro, mais ou menos copiado, para fazer parecido. Mas se o exercício pede para fazer o DCL, você tem que fazer, tá? Então dá um pouco mais de trabalho. E a outra coisa é que as reações de apoio agora podem ser de uma nova classe de reações de apoio. Você tem mais tipos de apoio agora para você trabalhar, tá? Então, todo o esquema é igual, as equações são as mesmas coisas, só que agora também tem dimensão Z e uma nova classe de reações de apoio, tá? Novos tipos, tá bom? Aqui começando então nossas reações de apoio, essas aqui já eram conhecidas, né? Continuam iguais. É o cabo, reação na direção do cabo. Uma superfície lisa, reação à força normal, perpendicular à superfície. E se for um rolete ou um balancim, mesma coisa, perpendicular à superfície. Sempre perpendicular à superfície. Se a superfície for inclinada, não importa, perpendicular à superfície, tá? Depois temos a junta esférica, tá? A junta esférica, ela prende, é a articulação em 3D, né? Ela prende o ponto aqui no chão, ele não pode andar nem em X, nem Y, nem Z. Mas ele pode girar à vontade, ele pode girar à vontade, tá? Então não tem reação de momento. O mancal radial, ele permite a barra correr assim, ele permite, tá? Só que ele não permite andar perpendicular. Então você tem duas forças aqui, perpendiculares à barra, tá? Se esse está no eixo Y, então tem força em X e força em Z. Também você pode girar o mancal assim, né? Nesse eixo Y, mas você não pode girar assim, você vai destruir o mancal, tá certo? Nem girar assim, você vai destruir o mancal. Então você tem dois momentos. Então aqui nós temos 4 incógnitas, tá? Entretanto, muitas vezes os mancais não são sozinhos, eles têm 2, 3 mancais. Se você alinhar os mancais, esse esforço de momento é muito pequeno, então é desprezado, tá? Então se o mancal está alinhado, ele só tem 2 reações, tá? O mesmo vale para o mancal quadrado. O que o mancal quadrado não deixa fazer de nenhum jeito é essa rotação no eixo do mancal, porque se ele é quadrado não consegue rodar. Esses momentos que também existem, eles podem ser eliminados se o mancal estiver alinhado. Tá? Então de 5, aqui são 6, né? Não 5, de 5 pode cair para 3. Tá? Se estiver alinhado com outro, né? Então aqui ele não pode andar nem em X nem em Z, e também não pode rodar em Y de jeito nenhum. Em Z e em X, se estiver alinhado, esses esforços aqui são bem pequenos, podem ser desprezados, tá? Como é que você sabe se você vai desprezar ou não? Geralmente, quando tem 2 mancais alinhados, pela figura você já percebe que você pode desprezar. Muitas vezes o problema fala, os mancais estão alinhados, tá certo? E geralmente quando você tem um mancal só, é impossível você fazer qualquer coisa, não tem como alinhar um mancal só, então geralmente você vai ter todas essas reações aqui. A não ser que falhe, o exercício falhe, mesmo sendo um mancal só, ele está alinhado, então tudo bem. Mas, em geral, 2 ou mais mancais estão alinhados e um sozinho não está, tá? Essa é uma coisa geral que o pessoal usa. Tá? Se o mancal está alinhado, você não tem incógnita de momento, a não ser se ele for quadrado. Aí tem essa incógnita de momento aqui que ele não pode girar aqui, né, em relação a esse eixo. Depois nós temos
o mancal de encosto. Aqui está desenhado errado, pessoal, tá? O mancal de encosto, o mancal vem e bate no fundo aqui. Aqui tem um fundo, não é vazado. E aí ele encosta nesse fundo, então tem essa reação FY aqui a mais, tá? Tá certo? O pino articulado, ele não pode andar nem em X, nem Y, nem Z, tá? Ele pode rodar só aqui, nesse eixo, que é o eixo X, mas em Y não pode, você vai arrancar o pino fora. Em Z também não pode, você vai arrancar o pino fora, vai, do chão, né? E vale a mesma regra, né? Se tiver dois pinos alinhados, você não tem incógnita de momento, tá? A dobradiça também é outra que não permite nada, nem andar em x, y, z, só pode permitir rodar nesse eixo aqui, que é o eixo y. Não pode rodar assim, você vai destruir a dobradiça, nem rodar assim, também você vai destruir a dobradiça. Entretanto, duas dobradiças alinhadas, aí você já pode desprezar esses momentos aqui, tá? Porque daí elas já também alinhadas, esses momentos são muito baixos, tá? Esses aqui são muito baixos. E por último, eu tenho aqui o apoio fixo, né? O engastamento é tudo preso. Não pode girar nenhum lado, não pode nem girar nenhum lado e nem andar de nenhum lado, nenhum eixo, tá? Aqui eu tenho 6 incógnitas. E esse que é o novo parâmetro agora nas equações é que, como você tem 3 dimensões, você tem 3 equações para força e 3 equações para momento, tá? Então, você vai ter aqui alguns exemplos para você ver. Daqui a pouco eu te falo sobre isso. Isso aqui é uma junta esférica, tá? Então, esse eixo pode girar aqui, ele não sai daqui, está preso, tá? Não sai daqui, ele não sai, nem x, nem y, nem z. Mas ele pode girar aqui, porque é uma esfera aqui, tá? Aqui você tem um mancal, tá? Esse mancal aqui, radial, né? Que suporta aqui, sei lá, um eixo, tá? Aqui você tem, por exemplo, um mancal de encosto, uma ponte, né? Não, esse é o eixo do motor de uma máquina. Então o eixo vem aqui, bate aqui e termina aqui, né? Encosta aqui no fundo, vai ter uma reação aqui no fundo. Esse aqui é uma articulação em 3D, tá? Ele permite só esse giro aqui, tá? Geralmente isso aqui, por exemplo, de uma escavadeira, por exemplo, você vai ter duas dessas, né? Elas estão alinhadas. Então você vai ter só, na verdade, as incógnitas de força aqui. 3 forças aqui, 3 forças na outra, tá? O que eu estava falando da dobradiça é isso aqui, ó. A dobradiça, por exemplo, está segurando na porta aqui, uma única dobradiça. Então a força-peso da porta, isso aqui é o peso, tá, pessoal? A força-peso da porta é compensada por uma reação na dobradiça. Só que, olha, isso aqui é um binário, vai tender a girar a porta assim. Então, vai aparecer um binário na dobradiça, ao contrário. Então você vai forçar a dobradiça, né? Sempre nesse sentido aqui, tá? E aí, uma hora a dobradiça vai ceder. Ninguém faz isso, por quê? Todo mundo usa pelo menos duas dobradiças, tá certo? Porque aí, essa força-peso é compensada por uma força em A e uma força em B, tá? E aí, esta força vai querer girar essa porta e essa parte vai querer entrar para dentro. Aí vai aparecer uma força aqui para fora. Essa parte de cima vai querer sair para fora, vai aparecer uma força aqui para dentro. Repare que eu tenho aqui, então, um binário aqui, ó. Esse binário tem um sentido contrário desse binário do peso. E você elimina os binários. Vai ter só reação de força aqui. Você não vai torcer a dobradiça. Então, se você vai botar a dobradiça, nunca coloque só uma. Pelo menos duas. Ou por segurança pode pôr até 3. Tá certo? Aqui agora eu vou mostrar vários sistemas e vou só mencionar as reações, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho mancais alinhados adequadamente, tá? O mancal, ele tem duas reações de força e duas de momento, junto com as forças. Mas, como eles estão alinhados, vai ter duas de força. Então, ó, duas aqui, ó, B
Z, BX, aqui duas BZ, PY, e aqui duas BX e BY. Então, eu vou ter 6 incógnitas. Você vai ter 6 equações, então é isso mesmo. Tá? Ó, 2 em A, 2 em B, 2 em C. Tá? Então, veja bem. Presta atenção nessa coisa, né? Nesse exercício, o DCL é isto aqui. Obviamente que vai ter as distâncias aqui que não foram dadas, tá? Você tem que saber colocar essas forças aqui. Você tem que saber que as forças são assim. 2 em cada mancal, perpendicular ao eixo do mancal. Tá? Da parte daqui você resolve o equilíbrio. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho mancal adequadamente alinhado com uma dobradiça e um rolete. Tá? Bom, o rolete é uma força só de normal, né? Reação para cima. O mancal tem duas forças aqui, uma em Z e uma em X. Como está alinhado, não tem momento. A dobradiça tem 3 forças aqui, Z, X e Y. Teria 2 momentos, mas como está alinhado, não tem momento. Então você vai ter 3 forças aqui, uma aqui e 2 aqui. Certo? Ficaria assim, 2 em a reação aqui no rolete e aqui na dobradiça. Tá certo? Devido ao alinhamento, não tem reações de momento. Esse aqui, por exemplo, mancal de encosto e cabo. Esse mancal só está sozinho, pessoal. Mancal sozinho dificilmente está alinhado, mas ele aqui não falou nada também, então ele não está alinhado. Então ele tem 5 reações aqui. Não, desculpa, 5 porque tem a de encosto, né? 3 forças, Z, Y, e aqui o X de trás aqui, que é o encosto, e 2 momentos, aqui em Z e aqui em Y. E a força aqui de tração na corda aqui, T, tá certo? Então ficaria assim, ó, 3 forças, 2 momentos e a tração aqui, tá certo? Pino em A e cabo BC. Mesma coisa esse cara aqui. Um pino sozinho dificilmente está alinhado. Ele não falou nada, então não está. Então eu vou ter aqui 3 forças de reação e mais 2 momentos, tá? Perpendicular aqui, ó, Z e Y, tá? Ao mesmo tempo que tem uma atração aqui na corda. Então eu tenho 5 reações aqui e uma aqui. 6. Então, uma aqui e 5 aqui, ó. 3 forças e 2 momentos, tá? Ah, desculpa, não é em Z, né? Porque isso aqui, nesse Y aqui ele pode girar. O momento aqui era no eixo X. Tá? Bom, então, como eu estava dizendo, as equações de equilíbrio são as mesmas. Tá? Não pode ter força resultante para não transladar. Não pode ter momento resultante para não rodar, não girar. Certo? Só que aí, no sistema cartesiano, isso equivale a somar em cada um dos eixos. Tá? Em cada um dos eixos. I, J, K. Tanto a força quanto o momento. Dessa forma, você vai ter 6 equações. Soma das forças igual a zero, soma dos momentos igual a zero. Então você só pode ter 6 incógnitas, tá? Mais do que 6, aí só em resmates para você resolver. Vai ter equações auxiliares da deformação dos corpos. Então, algumas vezes, o sistema, por exemplo, esse sistema aqui não tem solução na mecânica do corpo rígido. Por quê? Aqui é um engaste, tem 3 incógnitas. E aqui tem 2 roletes, são mais 2 incógnitas. São 5 incógnitas, problema de 2 dimensões. Não tem como, tá? Ó, aqui tem 3 reações, mais 2 aqui, 5. Num problema 2D, só pode ter 3, tá certo? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Um engaste aqui. Mancal aqui. Mesmo que estiver alinhado, o engaste, só engaste sozinho, são 6 incógnitas. E no mínimo o mancal tem 2, então já são 8. Não dá para resolver. Tá? Ó, 2 com 6, 8. Não dá para resolver.
Às vezes, o sistema não está muito bem preso, tá? Nós não vamos discutir isso aqui, tá? Você vai depois discutir isso em outras matérias. Por exemplo, esse cara aqui, por exemplo, isso aqui não está em equilíbrio, tá? Por quê? Porque aqui o mancal, a junta esférica, tá vendo que é uma junta esférica? Só tem 3 reações. E essa força aqui não tem como ser compensada, isso aqui vai girar, tá? Isso é uma coisa assim, ó. Essas duas forças BZ e AZ não consegue compensar isso aqui, porque isso aqui permite o giro, tá? Então você não tem, você vai ter um momento em X, não tem como cancelar esse momento em X, tá? Não vai dar zero. Então, veja bem, olha, nós vamos resolver esse exercício aqui. E aí, eu quero que você acompanhe bem, porque eu vou fazer esse exercício com bastante calma e vou explicar passo a passo o que você vai fazer em cada etapa, tá? Eu não vou seguir esse enunciado aqui, nada, tá? Ele pede aqui, ó, utilizando apenas uma equação de equilíbrio, não sei o que, esquece. Assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular todas as reações. Aqui eu tenho uma corda, um mancal e uma junta esférica, que são 3, com mais 2, 5 e uma 6. Eu vou calcular 6 incógnitas, tá? E vou mostrar passo a passo como resolve. Então, esse exemplo aqui é como se fosse um exemplo para ser seguido, tá? Um exemplo de como fazer todos os outros problemas, tá? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer o DCL, tá? Repara que ele fala aqui, ó, o mancal está adequadamente alinhado com o eixo. Então esse mancal teria duas forças, aqui uma em Z e a outra em Y, e dois momentos, um em Z e outro em Y. Como ele está alinhado, então não tem esses momentos em Z, só tem as forças, tá? Então vai ter força A, Z e A, Y. Aqui vai ter uma tração T, e aqui é uma junta esférica, vai ficar dx, dy e dz. Então este é o DCL, tá? Vai ter uma força aqui conhecida, que é um peso de 100 kg. Então tem que desenhar tudo isso aqui de novo, sem essa junta, sem esse coisa, só colocando as forças aqui, e essa força aqui, e essa corda aqui. E todas essas cotas, tá? Então o DCL é uma coisa assim, só que falta as cotas aqui, tá? Faltou as cotas, tá? Então, se você tiver, por exemplo, colocar aqui o ponto D como referência, tá? Então, calcular todos os momentos em relação ao ponto D, você tem que fazer o D até esse ponto do peso, que é o DG, né? Depois o D até o ponto B, depois o D até o ponto A. Esses são chamados o versor R, né? Porque o momento é R vetorial F. O R é o ponto de aplicação da força menos o ponto de referência. O ponto de aplicação da força menos o ponto de referência. O ponto de aplicação da força menos o ponto de referência. Tá certo? Para isso, eu preciso saber esses pontos de aplicação da força. Tá? Então, segunda etapa, a primeira etapa é fazer o DCL. A segunda etapa, aqui faltou as cotas, tá pessoal? Precisava ter feito as cotas aqui. A segunda etapa agora é escrever os pontos. Tá? É muito importante. Se você errar essa parte, tudo errado, tá? Então, os pontos. Ponto D está na origem, 0, 0, 0. Ponto G aqui da barra está no eixo Y, então é meio. Então é menos meio em Y. É 0 menos meio e 0. Esse ponto B também está em Y, é 1 metro. Para trás, então é 0 menos 1 e 0. Esse ponto A está aqui atrás, então eu tenho que andar 1 metro para trás em Y e 1 metro para trás em X. Então ficaria menos 1 e 0. E esse ponto C eu necessito para decompor essa força aqui. Né? O ponto C vai estar em X para frente, né? Ó, esse aqui desce, encaixa aqui, né? Então tá para frente, então X é 0,2. Y tá para trás, quanto? Menos 1,3, ó. Meio, 0,3. Menos 1,3.
E o Z, 0,6 para cima, tá certo? Esse é o ponto C. Então, a primeira coisa a fazer é marcar esses pontos. Então aqui estão os pontos aqui. Tá certo? Esse aqui ele chamou de E, tá? Não G, né? Chamou de E. 0, menos meio, 0. Ponto A, tinha falado, o B também tinha falado, o C tinha falado, certo? Se você errar esses pontos, você vai errar tudo, tá? Então tem que ter prática, tem que ter técnica que vem só com a prática de exercícios para achar onde estão os pontos, tá? É só acompanhar aqui andando paralelo aos eixos, né? Não tem que estar errado. Cotas paralelo a x são cotas de x, cotas paralelo a y são cotas de y e cotas paralelo a z são cotas de z, tá? Bom, agora vamos fazer primeiro a soma das forças, tá? Mas para isso eu preciso decompor todas as forças. Esta força está decomposta de reação, esse peso já está decomposto, esse aqui também, mas essa tração não. Então eu tenho que pegar o ponto aqui, o BC, e decompor a força, tá? Então BC, ela aponta para C, né? Fica C menos B sobre o módulo de C menos B. Então C menos B dá isso aqui, 0,2 menos 0,3 e 0,6, tá? E o módulo aqui é 0,7. Multiplica tudo por 10, então vai ficar assim, ó. 2/7 de TBI menos 3/7 de TBJ mais 6/7 de TBK. A força em A é a Y e a Z. A força em E é o peso para baixo, menos K. E a força em X, em D, tem três componentes, dx, dy, dz. Tá aqui, dx, dy, dz. Tá? E agora eu vou fazer equações de equilíbrio das forças. São as forças em X, forças em Y, forças em Z. Tá? Em X, o que eu vou ter? Ó, 2/7 de TB, tá? Aqui não tem X, aqui não tem X, aqui mais dx, igual a 0, essa é a equação. Em Y, menos 3/7 de TB, mais a Y, mais dy, igual a 0. Em Z, 6/7 de TB, mais a Z, mais dz, menos 981, igual a 0, equação 3. Em geral, pessoal, aqui não dá para resolver nada, porque você vai ter 6 incógnitas aqui, tá? Agora eu vou para a equação dos momentos. O que eu faço? Escolho um ponto em que eu elimine a maior parte das incógnitas, tá? Então esse ponto é o ponto D aqui, ó. Em relação ao ponto D, se eu fizer um aumento aqui, essas três forças desaparecem. Vão sobrar só a Y, a Z e TB, num sistema de 3 equações. Eu vou achar esses três. Vou achar Y, Z e TB. Quando eu achar esses três, eu volto aqui para cima e acho esses outros, tá? Que faltam. E aí tem que fazer essas três forças, tem que somar, né? Então, olha, R de D até A, vetorial A. R de D até E, vetorial o peso. Depois R de D até B, vetorial a tração, tá? O que é o R de D até A? A menos D. O que é o R de D até E? E menos D. O que é o R de B até D? B menos D. Isso aqui tudo você já tem. E as componentes daqui você também já tem. Tá certo? Então, primeiro determinante, aqui, ó. A menos D, dá isso aqui. E a força A não tem X, né? Só tem Y e Z. Depois, R de E aqui é só no eixo Y, menos meio. E essa força FE é o peso, menos 981. Depois, R de B é B menos D, está aqui, ó, B menos D, certo? E aqui está a tração, os componentes da tração. 2TB sobre 7, menos 3TB sobre 7, 6TB sobre 7, igual a 0. Eu faço toda a multiplicação, tá? E aí, resolvendo todos os determinantes,
Vou fazer uma sequência aqui, tá certo? Eu vou ter então uma equação para todos os i's, ó, AZ e 490 menos 6 sétimos de TB. Em Y, eu só tenho esse AZ. Em Z, eu tenho AY menos AY mais 2TB sobre 7. Tá? Bom, aí, somando os momentos, o que eu vou ter? Eu vou ter então que AZ é 0. Colocando aqui em cima o AZ igual a 0, eu acho o TB. O TB deu isso aqui. E colocando o TB aqui, eu acho a Y. Deu isso aqui. Então eu tenho já o AZ, o TB e o AY. O que eu faço? Volto aqui em cima nas equações 1, 2 e 3 para achar os Ds. Né? Na equação 1 eu tenho então que o dx dá menos 163. Na equação 2 eu tenho já y e TB, eu acho o dy, que vai dar 81,75. Em Z, eu já tenho aqui o AZ e o TB, eu acho o DZ. Tá certo? Então, agora eu posso escrever a resposta. O que escrever a resposta? Escrever as reações, né? O TB, então, deu isso aqui, 572. A reação D é menos 163,5I, mais outro 175J, mais 490,5K. E reação A, só tem não tem a Z e não tem a X, né? Então só tem a Y, só tem 163,5J. Essa é a reação A, essa é a resposta final. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes o livro ele faz isso aqui de cabeça, quando o sistema é mais facinho, sabe? E ele já bota essas equações aqui, ó, um momento em x, um momento em y, um momento em z. Ele pula essa parte aqui, tá? Ele pula essa parte. E eu falo para vocês o seguinte, não faça isso. Mantenha essa parte aqui, tá certo? De montar as equações do momento. Então, colocou o momento em D, sobraram 3 forças, são 3 determinantes, um para cada força. De D até E com essa força, de D até B com essa força e de D até A com essa força, tá? Nas equações do momento, você vai conseguir resolver elas porque você escolhe um ponto de referência com muitas forças e aí você mata essas forças e acha as outras, tá? Então, em geral, essas equações do momento você consegue resolver. Pegando essas respostas, você volta nas equações das forças e acha as forças que estão faltando, tá? Então, veja bem, esse é o esquema de fazer esse exercício, é sempre assim, nunca muda, tá? Então vou repetir o esquema, tá? O esquema é o seguinte, então. Faz o DCL, reconhece aqui os apoios, coloque as reações de apoio, coloca as distâncias aqui, marca os pontos, tá? Então primeiro fazer o DCL. 2, marcar os pontos. 3, rebater todas as forças. 4, montar a equação das forças. 5, escolher um ponto de referência, calcular os vetores de posição da referência até as outras forças que sobraram. Sobraram 3 forças aqui. Tem o vetor de posição dessas 3 forças. Soma os momentos igual a 0. Monta os determinantes. Resolve o determinante. Separa por eixo. Eixo X, eixo Y e eixo Z, que são I, J, K. Monta as equações e resolve o sisteminha. Pega essas respostas, volta nas equações da força, acha as forças restantes. Finalmente, escreve a resposta. Tá? Então, essa é a sequência, sempre a mesma, para resolver esses problemas de momento. Tá? Se você fizer essa sequência certinha, você não tem o que errar. Tá? O único lugar que você vai poder errar vai ser aqui, marcando os pontos. Se você errar aqui, infelizmente vai estar tudo errado. Então treina bem isso aqui, achar os pontos, tá?
Dificilmente você vai errar, não pode também errar o determinante, né? Também se errar o determinante está errado, tá? Os sisteminhas, no geral, são fáceis de resolver. Aí você volta para cá, acha os outros, tá bom? Então essa aqui é a resposta. Esse é o método, então, para resolver esses problemas de momento em 3D, de equilíbrio em 3D. Tá certo? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos. Por exemplo, esse aqui. Tá? A placa homogênea da figura tem uma massa de 100 kg. Então, a placa tem massa, que vai ter que ter um peso no ponto, no centro de massa. Né? Uma placa quadrada, né? Então, onde cruza as diagonais. Né? A massa é 100, então o peso dela é 981 né? newtons. Está sujeito a uma força e um momento. Aqui está a força e aqui está o momento. Tá? E ela é apoiada por uma junta esférica aqui, um rolete aqui e uma corda aqui. Tá certo? Então, primeiro passo, DCL. Então aqui, ó, junta esférica, 3 forças. Tá? Corda, tração na corda. Rolete, força vertical, AZ. Tá? Aqui. Junta esférica em B, então vai ficar BX, BY e BZ. Força-peso no ponto do centro de massa, mais as forças externas, tá? Essas mãozinhas aqui, o cara calculou, então, de cabeça aqui, tá? Porque todas as forças são verticais, tá? Não faça isso. Pegue os pontos aqui, escolha isso aqui como sendo a origem, tá? Então, o ponto B é 0, 0, 0. O ponto A é 0, menos 2 e 0, porque está para trás aqui no eixo Y. O ponto G aqui é menos 1,5 em x e menos 1 em y. O ponto C aqui é menos 3 em x, somente. E esse 300 aqui é menos 1,5 em x e menos 2 em y. Tá? E aí você vai calcular todos os vetores R, né? R de B até A é B menos A. R de B até 300 aqui é esse menos esse. R de B até G aqui é G menos B. R de B até C é C menos B. Você vai ter então 1, 2, 3, 4 forças, você vai ter 4 momentos, 4 determinantes somados, mais esse menos 200 aqui, Y, aí você vai igualar a 0 os momentos. Tá? Então, fazendo isso, você vai ter então aqui em X. Em X você praticamente só tem o BX. Então não tem reação em X. Em Y, você só vai ter o BY, não tem reação em Y. Em Z, você vai ter o AZ, o BZ e o TC. Menos 300, menos 981. Tá? Aí os momentos. Soma dos momentos igual a 0. Então, ponto de referência é o B. Então vai ficar assim, ó. A menos B, vetorial força A. Esse ponto aqui, P de 300, menos B, vetorial aqui, menos 300J. Depois de B até G, G menos B, vetorial 981K negativo. Depois C menos B, C menos B, vetorial TC para cima na direção K. E menos 200J é igual a 0. Então, resolve o determinante e separa em componentes. Então, o livro já fez isso. Tá? Ele já montou o determinante, ele separou por componente e já colocou aqui, ó, tá? O x e o y. Não tem momento em z. Então, em x e y deu essa equação. E daqui ele vai tirar o AZ. E em y deu essa equação, aqui ele vai tirar o TC. Tá? E aí, então, ele achou que AZ... Onde é que está? Aqui, o AZ é 790. E ele achou depois aqui que o TC é 707. Tá? Esse BZ aqui, ele não calculou ainda. Não sei onde ele tirou isso. Não, não tem BZ nenhum aqui. Ah, não. Ah, não, agora ele está... Onde que ele tirou o BZ?
Sabendo o AZ e sabendo o TC, ele colocou aqui o AZ e o TC, a equação aqui já, e tirou o BZ. Então está aqui o BZ. Então, pessoal, está aqui nossas 5 respostas, né? As 3 são 5 forças, né? 3 aqui, 4, 5. 2 são 0, e as outras 3 estão aqui, tá? Beleza? Vamos fazer mais um. Por exemplo, aqui eu tenho um molinete mostrado na figura e apoiado por um mancal de encosto. Aqui, o mancal de encosto tem força na direção do eixo, hein? E um mancal simples IB. Estão propriamente alinhados, então nesses mancais não tem reação de momento, tá? Determinar o módulo da força vertical P a ser aplicada manualmente na manivela para manter o equilíbrio do balde de 100 kg. E também a reação dos mancais, tá? Então, pessoal, aqui tem a força. O que acontece? Tem que achar. Aqui está o DCL. Então aqui eu vou ter duas forças, AZ e AX. Esse aqui é o eixo Y, tá, pessoal? Y, X aqui e Z para cima. Então, vai ter uma reação aqui, são duas forças aqui. Na verdade são três, né? Porque tem a mancal de encosto, ele falou. Então aqui eu vou ter o AZ, o AX e o AY aqui. Depois aqui eu vou ter a força P do balde, a força P, não, a força W, né, que chama de peso de W, a força W do balde que é 981, tá? O mancal B eu tenho duas forças também, só duas, né, que vai ser o BZ e o BX, e tem essa força P aqui, que você tem que achar, tá? Então eu tenho três incógnitas aqui, mais duas aqui e mais essa, são 6, tá certo, tá? Então vai ficar assim o DCL, 3 aqui atrás, tem o 981 aqui, e aqui a força B, certo? Só que ele colocou então o eixo Y indo para trás, ao invés de ir para frente, ele colocou o eixo Y para trás. Então, está acompanhando aqui o BX e o BY e o Y acompanhando o eixo aqui, tá? E a força P aqui, tá? Pergunta é, quais são esses pontos? Então, se você colocar o sistema de eixos aqui, o ponto B é 0, 0, 0, tá? E o ponto A? O ponto A está no eixo X, então só tem cota X, está para trás, né? Então, meio com mais 0,3, então 0,8, negativo, tá? Então A, 0,8 negativo. O B é a origem. E o peso aqui, quanto que é o peso? O peso peraí. Aqui, ó, 0,1, né? O peso é 0,1 negativo, mas em que eixo? No eixo Y, tá aqui, ó. Daqui até aqui, 0,5, tá? Tá? 0,5. Isso aqui é meio estranho, mas aqui é 0,5. E em Z é o raio do negócio aqui. O raio do negócio é 0,1, né? Tá? Então, você vai ter 0,1, peraí, tangenciando aqui, na verdade, esse Z seria 0, aqui acho que é 0, tá, pessoal? 0 aqui, tá? Agora, deixa eu corrigir já isso aqui, peraí. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é 0. Porque a força tangente aqui vai tangenciar essa linha aqui, nessa linha aqui, essa mesma altura aqui, do eixo do carretel, aí não vai ter cota Z, então aqui é 0. Tá? E você vai ter agora aqui o ponto P. Então o ponto P, vamos ver quanto que ele vai ser. Ele vai ser para frente em X, ele vai ser 0,4. Depois para trás, para frente em Y aqui, é o 0, isso aqui é 0,3.
Tá, isso aqui é 0,3, cosseno 30, tá? Que é esse cara aqui. E essa altura aqui é 0,3 seno 30, porque essa haste aqui vale 0,3, que é 0,15, tá? Então estão aqui os pontos, tá? Vamos então agora colocar esses pontos aqui, vamos fazer as equações de equilíbrio, tá? Então você vai ter em x, você vai ter o quê? Vai fazer primeiro os momentos, tá? Então os momentos, aqui já rebateu os momentos, tá? Como é que você fez os momentos? Você fez assim, ó. Pega em relação ao ponto B, tá? Você vai ter então B até esse P aqui, fica P menos B, que é o próprio ponto P, fica então esse R, vetor P, não, RBP, vetor P, mais de B até esse ponto tangente aqui, tem essa força, vai ficar chamado de E, né? E menos B, vetorial C menos 981, K, e de B até o ponto A, que tem 3 forças, tá? Então vai ficar R, vai ficar A menos B, vetorial, AXI mais AYJ mais AZK. Soma os 3 determinantes, calcula, decompõe pelos eixos I, J, K. Então em X você vai ter isso aqui, e você vai achar o P. Tá? Depois, em Y você vai ter essa equação, e você vai achar o AZ. Tá? E em Z você vai ter essa equação, e você vai achar o AY. Não vai ter equação para AX, porque AX passa pelo ponto B aqui. Ó, tá? Não tem como você achar o AX pelos momentos. Agora você vai fazer, então, agora você vai montar as equações das forças. Né? Em X a força tem que ser 0, então só sobrou o AX. Não tem mais nenhum outro. Né? Em X, então AX é 0. Em Y as forças têm que ser 0, você vai ter o BY aqui, mas não tem mais nenhuma outra força. Esse AY já deu 0, não deu? Ó. Então o BY também é 0. Em Z você vai ter então o AZ, o 981, o BZ e o P. Você já achou o AZ e já achou o P, só falta achar o BZ. O BZ é isso aqui. Então você vai ter a resposta, a força P que você queria, as forças A, né? Só tem o AZ, porque o AY é 0 e o AX também. E no ponto B, você só tem BZ, não tem BY é 0. Tá? Então essa aqui é a resposta do livro. Beleza? Vou fazer outro. Determine as forças trativas nos cabos BC e BD, e as reações na junta esférica em A. Aqui é uma junta esférica. Para o mastro mostrando. Então esse mastro, pessoal, você tem aqui 3 forças em A, que é uma junta esférica, e mais 2 forças aqui. Ó. 2 forças, né? Tração BC e tração BD. Esta força aqui está paralela ao eixo Y, porque tem essa cota vertical só nela. Tá certo? Bom, como é que fica o descer então? 3 forças aqui embaixo, essa força de 1000, essas 2 forças aqui, teria que indicar aqui os pontos onde elas estão indo, tá certo? E agora os pontos, pessoal. Quem são os pontos? O ponto A é 0, 0, 0. O ponto B está no eixo Z, só vai ter costa Z, então é 0, 0, 6. O ponto C está no eixo X, só tem cota X, 6, 0, 0. E o ponto D? Menos 3 em X e 6 em Y, não tem Z. Então aqui estão os pontos, tá? Beleza? E agora vamos fazer a decomposição das trações. Ó, TBC vou chamar de TC, tá? Aqui ele chamou de TC. Então é C menos B sobre o módulo de C menos B. Aí pega o C e subtrai B, dá isso aqui. Sobre o módulo, aí dá 0,7071 em X e em Z, não tem Y.
tá? Aqui está nessa plana, está no plano ZX. E essa outra corda aqui, tração BD, que ele chamou de TD, seria D menos B sobre o módulo. D menos B está aqui, ó. D menos B. E aí o módulo é 9, fica menos 1/3 em X, 2/3 em Y, menos 2/3 em Z. Então agora eu tenho todas as forças decompostas. Já decompus as trações. Essa força A está decomposta. Essa força F aqui está no eixo Z. O Y, perdão. Posso somar as forças agora. Então, a força F está no eixo Y. Ó, o J aqui. Contra Y. Menos. A força A está na origem. São 3 componentes. A força C está no plano XZ. Tá isso aqui, né? 0,7071 TCI menos 0,7071 TCK. E a força lá da tração D era menos 1/3 do TDI, 2/3 de TDJ e menos 2/3 de TDK, né? Tá? Já decompus as forças. Então agora eu posso somar. Em X, o que eu vou ter? AX mais 0,7071 TC menos 1/3 TD igual a 0. Em Y, eu tenho menos 1000 mais AY mais 2/3 TD. Em Z, eu tenho AZ menos 0,7071 TC menos 2/3 TD. Aqui eu não consigo resolver nada, tenho muitas incógnitas, 5, né? Então eu vou agora fazer 5, que eu tenho 5, deixa eu ver. 5. O que eu vou fazer então agora? Eu vou montar as equações do momento, tá? Se eu escolher o ponto A, as forças A vão sumir, né? Vai ter só as trações, então eu vou achar as duas trações. E elas estão no mesmo ponto aqui, no ponto B, então é só um determinante. Você pode somar as duas, ou pode separar o determinante também em 2, né? Mas o R sai de A e vai até B, RB menos A, que é o ponto B somente. Então o equilíbrio é só o ponto B, que é 0,06, que é 6K. Vetorial aqui, a soma das duas trações, né? O F também está aqui, que é menos 1000J. Todas as 3 forças que sobraram estão no mesmo ponto, posso juntar tudo num determinante só. Aí eu vou fazer o produto vetorial e vou separar por componente. Só vai ter componente X e Y. Em X eu vou ter essa equação aqui. Em Y eu vou ter essa outra equação. Na equação de X eu acho TD, coloco lá de baixo e acho TC. Fazendo isso eu acho TD e acho TC. Aí eu volto com essas equações aqui para cima, tá? Coloco os valores de TC e TD aqui e acho AX, AY, AZ. Aí o AX dá 0, o AY também dá 0 e o AZ deu 1500, tá certo? Então, é essa sequência, né, pessoal? Decompôs as forças, equação de equilíbrio para força, escolhe um ponto conveniente para somar os momentos, calcula os vetores de posição desse ponto até os outros pontos que têm força, monta os determinantes, calcula o determinante, separa por componente, resolve o sistema de equilíbrio para o momento, pega as respostas, volta aqui na força e acha o que falta. Tá? Esse é o esquema. Por exemplo, essa outra aqui. Mais uma. A barra B, mostrada na figura, está sujeita a uma força de 200 newtons. Está aqui, 200 newtons. Tá certo? Determine as reações da junta esférica em A e a força atrativa nos cabos BD e BE. Ó, esses cabos BD e BE não precisa decompor, né? A gente sabe que essa força aqui, ó, é o eixo X, essa força aqui é o eixo Y. Eu tenho 3 equações aqui, 3 forças incógnitas aqui, e tem essa força aqui de 200, tá? E aí eu tenho aqui o ponto B e o ponto A. Se você quiser manter a mesma origem aqui embaixo, então você vai ter aqui o ponto A está no eixo Z, é 002,
E o ponto B está no plano. Vai ser 1 em x e 2 em y. Esse ponto C aqui está no ponto médio, né? Ponto médio de tudo. Então, o x é meio metro, o y é 1 metro e a altura é 1 metro. Também é metade de tudo ponto médio aqui, né? Porque aqui, ó, 1,5 é ponto médio. Então aqui vai estar o DCL, 3 aqui em cima e aqui 2 aqui embaixo. Essas duas não precisa decompor, porque eu sei que essa aqui está em y, essa aqui está em x. Esse ponto C aqui, então, agora quem são os pontos? Então, o ponto A, 0,02, o ponto B, 1 em x, 2 em y, 0 em z, está no plano, né? O ponto C é metade de tudo, meio em x, 1 em y e 1 em z. Depois, o R de AB, então vai colocar a referência aqui, né, para somar os momentos. De A até B é B menos A. B menos A, você faz B menos A, dá isso aqui. E porque vai sobrar força onde? Essas forças aqui vão sumir, se você somar o momento aqui, vai sobrar só duas, né? Essas aqui. Então, tem que saber o ponto B e o ponto C, para fazer os vetores de posição. E o RAC, sai de A vai até C, então é C menos A. Aqui está o C, aqui está o A, faz C menos A, está aqui. Tá? Então, agora vamos somar aqui os... Primeiro, escrever aqui as forças. A força A está decomposta assim, a força E é no eixo X, a força D é no eixo Y, e essa força F de 200 é no eixo Z e é para baixo, negativo. Né? Soma as forças, eu tenho isso aqui, né? Em X tem o AX e o TE, em Y tem o AY e o TD, e em Z eu tenho o AZ e o menos 200. Daqui eu tiro o AZ, que é menos 200, tá? Agora eu vou somar os momentos no ponto A aqui, vai ficar então R C menos A vetorial esse menos 200, e R que é B menos A vetorial TE X e TD Y, tá? São dois determinantes só. Então aqui vai ficar assim, né? E aí eu tenho aqui separado por componentes, eu vou ter então em X 2TD menos 200 igual a 0, eu acho TD. Em Y, menos 2TE mais 100 igual a 0, eu acho TE. E aqui é só uma equação redundante, tá? Daqui eu tiro então que o TD é 100 e o TE é 50. Eu volto aqui em cima e acho o AX menos 50 e o AY menos 100. E o AZ já era 200. Então, a resposta é escrever esses vetores aqui na forma de uma equação vetorial, né? Esse sinal negativo aqui indica que a reação é oposta que eu marquei aqui, né? A reação aqui em A é contra X, em AX é contra X, em AY é contra Y, tá certo? Bom, pessoal, eu poderia resolver aqui muitos problemas, mas agora você tem que praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai ter a segurança. Então, o equilíbrio de 3D é isso. Você tem o exercício, você olha bem quem são os apoios, faz o DCL colocando as forças nos apoios, tá certo? E as cotas, certo? Depois, próximo passo, decompor todas as forças em X, Y, Z. Se as forças estiverem decompostas já, beleza. Se tiver alguma força torta, tem que decompor. Depois, as equações de equilíbrio. Soma as forças em X, soma as forças em Y, soma as forças em Z. E aí, não vai dar para resolver, porque tem muita incógnita. Agora eu vou somar os momentos. Escolhe um ponto lá de referência onde tem mais incógnitas. Aquelas incógnitas vão sumir. Aí faz os vetores de posição de lá até onde estão as forças que sobraram. E faz o somatório dos momentos. Cada força que sobrou é um determinante. Soma todos os determinantes. Resolve eles. Aí separa por componentes. Em I, soma os momentos x igual a 0. Em J, soma os momentos y igual a 0. Em Z, soma os momentos z igual a 0. Esse sistema você vai resolver. Aí pega essas respostas, volta lá na equação das forças e acha as forças que faltam. E aí está resolvido, tá? É um pouco mais trabalhoso, mas é tranquilo, tá bom? Então faça a lista lá, tá, pessoal? E na próxima terça o exercício é sobre essa lista, beleza?
sobre essa aula, tá? Então, e sobre essa lista. Então, até mais, a gente se vê na terça, então, beleza?